Nos meses que antecederam o dia D, a liderança alemã no teatro ocidental não estava às cegas. Pelo contrário, havia alertas formais, recorrentes e documentados indicando que a leitura dominante sobre o local da invasão aliada poderia estar errada. Esses alertas surgiram de análises internas do Oberkommando der Wehrmacht, de oficiais da Abwehr que questionavam a confiabilidade de certos fluxos de inteligência e de comandantes experientes que observavam um padrão perigoso, informações demais apontando para o mesmo lugar, com coerência excessiva e pouca fricção. O alerta concreto era técnico e explícito. Pas de Calais fazia sentido demais. Era o ponto mais curto do Canal da Mancha, o mais fortemente defendido, o mais óbvio. E exatamente por isso, vários analistas advertiam que poderia ser uma escolha ruim para quem planejava uma invasão real. Os aliados já haviam demonstrado, no norte da África, na Sicília e na Itália, capacidade de engano operacional e coordenação complexa. Ignorar essa competência seria um erro. Além disso, havia sinais objetivos no campo meteorológico. Relatórios alemães indicavam que o início de junho apresentava condições climáticas instáveis, consideradas inadequadas para uma travessia em massa. A leitura dominante era de que qualquer invasão séria ocorreria mais tarde, quando o tempo estivesse mais previsível. Alguns oficiais alertaram que essa suposição criava um ponto cego perigoso, se o inimigo estivesse disposto a assumir risco climático. O motivo pelo qual esses alertas foram ignorados não foi falta de racionalidade, mas excesso dela, uma racionalidade rígida, cristalizada em premissas antigas. Pas de Calais havia sido identificado por anos como o local lógico da invasão. Esse consenso atravessou estudos, jogos de guerra e planejamentos sucessivos, tornando-se uma verdade quase institucional. Quando a Operação Fortitude começou a alimentar essa crença com sinais aparentemente confirmatórios, exércitos fictícios, tráfego de rádio simulado, movimentações visíveis e relatórios de agentes, o sistema alemão não colapsou por ingenuidade, mas por validação excessiva. A inteligência que confirmava o modelo era valorizada. A que o tensionava, relativizada. Outro fator decisivo foi a estrutura de comando. Adolf Hitler manteve controle direto sobre as principais reservas blindadas. Qualquer deslocamento relevante exigia autorização do topo. Isso criou um ambiente onde alertas precisavam ser não apenas corretos, mas politicamente seguros. Defender o envio antecipado das Panzerdivisionen para a Normandia significava assumir o risco pessoal de contradizer a convicção expressa do Führer. Houve também o medo específico de reagir a um engano. A liderança alemã estava convencida de que os aliados tentariam fixar forças longe do alvo real, portanto, mesmo quando os primeiros desembarques ocorreram na Normandia, o enquadramento mental dominante foi o de uma operação secundária. Relatórios de campo descrevendo a escala dos desembarques foram reinterpretados à luz dessa expectativa. O alerta já havia sido neutralizado antes mesmo de ser testado pela realidade. Quando a realidade chegou, foi filtrada. A consequência dessa decisão se materializou em horas e dias críticos. As divisões blindadas que poderiam ter sido lançadas rapidamente contra as cabeças de praia permaneceram paradas, aguardando uma invasão em Calais que nunca ocorreu. Esse atraso permitiu que os aliados consolidassem posições, trouxessem reforços em escala industrial e estabelecessem superioridade aérea e logística total. A janela para uma contraofensiva eficaz se fechou rapidamente. Em termos mensuráveis, a Alemanha perdeu a capacidade de expulsar os aliados da França nos primeiros dias da operação. A partir daí, a derrota tornou-se uma questão de tempo e custo, não de possibilidade. O impacto estratégico foi profundo. A abertura definitiva da frente ocidental forçou a Alemanha a lutar em múltiplos eixos simultaneamente, acelerando o colapso de sua capacidade militar. Paris foi libertado em agosto de 1944. Menos de um ano depois, Berlim cairia. Não se trata de afirmar que uma decisão diferente teria revertido o resultado final da guerra, mas de reconhecer que a escala, a velocidade e o custo humano do desfecho poderiam ter sido diferentes. Historiadores militares concordam que a resposta tardia às praias da Normandia foi um fator decisivo para o sucesso aliado. O elemento mais instrutivo desse episódio não está na sofisticação da Operação Fortitude, mas na vulnerabilidade humana que ela explorou. O engano funcionou porque encontrou um sistema disposto a acreditar.
O alerta existia, era racional e estava documentado. Foi ignorado não por estupidez, mas por conveniência cognitiva, hierarquia rígida, medo de errar visivelmente e apego a modelos antigos. O erro não foi não saber. Foi saber e ainda assim não agir. Quando se observa o dia D sob essa perspectiva, o sentimento que emerge não é o de surpresa, mas o de coerência trágica. As consequências não surgiram do nada. Elas foram construídas passo a passo, decisão a decisão, enquanto alertas desconfortáveis eram empurrados para o lado. Poderia ter sido evitado. O aviso estava ali. Bastava ter sido ouvido. Se você ficou até aqui, é porque entende que grandes desastres raramente começam do nada. Eles começam quando um alerta parece exagerado demais para ser levado a sério. Se esse tipo de história faz sentido para você, este canal é exatamente sobre isso.